Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gomes, eu sou planejador financeiro, sou mentor de planejadores. Estou aqui para mais um vídeo hoje. A gente está inaugurando o nosso Astera Cash. Esse vai ser oficialmente o nome do nosso podcast. Eu estou aqui novamente com alguns planejadores financeiros, nossos parceiros, e hoje nós vamos trazer para vocês um conteúdo muito legal. A gente vai falar sobre algo que muito provavelmente você gosta de fazer bastante. Não sei se você se planeja tão bem para isso, mas essa é a ideia desse debate aqui. A gente vai falar sobre planejamento de viagens. Por que que você só paga viagem parcelada e nunca paga a viagem à vista? A gente vai contar alguns casos aqui, mas a gente vai falar principalmente pelos principais motivos pelo qual as pessoas, as famílias, não se planejam para fazer uma viagem de uma forma mais organizada, comprar antes, seja moeda estrangeira, seja hospedagem, seja passagem, tá? Eu vou aqui apresentar para vocês os planejadores. Então aqui do nosso lado a gente tem o Daniel Lisboa, planejador financeiro. Temos aqui também o Paulo Carvalho, planejador financeiro, e temos o Guilherme Schoaire, nosso também planejador financeiro. Eu queria começar perguntando para um de vocês o que vocês acham, por que as pessoas parcelam viagens? Então, primeiro ponto, por que as pessoas fazem parcelamento e não se programam e não se planejam para isso? Pô, eu acho esse tópico bastante interessante. Eu acho que hoje, na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, né, a gente tem muito uma busca por um resultado rápido, uma dopamina um pouco rápida, uma cura para algum estresse, alguma dor, né? E aí a gente acaba trazendo essa decisão emocional muito à flor da pele, assim, né? E eu acho que ainda depois a questão de pagar parcelado ou pagar no cartão ali, né? Faz com que aquela dor não seja tão presente, né? Então a gente tem um benefício rápido e jogador lá pra frente. Então, assim, numa decisão emotiva, eu acho que todo mundo vai acabar tomando essa decisão, né? Ou seja, a dopamina ela acaba dominando as nossas decisões imediatistas, a gente busca para aquela realização rápida, e aí deixa para depois a dor, a gente vê o que faz depois e como se planeja, como se organiza, né? Não, então se a gente sabe que as pessoas estão em busca de dopamina, estão em busca de realização rápida, a gente sabe também que chega a viagem, a pessoa vai lá, resolve comprar a viagem e geralmente parcela no cartão de crédito. Por que elas fazem isso e qual que é o risco disso? Bom, acho que elas fazem isso porque não houve de fato um planejamento, uma preparação para o parcelamento ou comprar à vista da viagem. E acaba que ela quer ter essa recompensa e o único jeito é passar no cartão de crédito. E o problema disso é que ela vai passar agora a pagar depois da viagem e provavelmente foi uma decisão tomada sem muito planejamento, sem pensar de fato nas consequências e pode começar a comprometer a renda dela nos próximos meses ali, certo? Então, o ideal é que a pessoa ela pode até parcelar no cartão, mas que seja planejado anteriormente e pagar a viagem de preferência antes, durante e não só depois, né? Ficar um ano pagando a viagem que já aconteceu. E acaba gerando duas ansiedades. A primeira ansiedade para a pessoa comprar ali no cartão de crédito, ela vai ser recompensada pela viagem, mas aí vai gerar uma outra ansiedade ruim depois, que é pagar uma viagem que ela já fez ao longo dos meses anteriores. Então, ao invés delas investir e se programar para a próxima viagem, ela está pagando a anterior. Então, isso gera uma ansiedade de que, eu estou pagando algo que eu não estou mais usufruindo. E até mesmo aquela concepção de fazer caber uma viagem que teoricamente ainda não cabe no seu bolso, né? Então às vezes a gente pensa, pô, eu não consigo pagar agora esse valor à vista, mas se eu parcelar em 10 vezes eu consigo estar pagando essas 10 parcelas, né? E aí é onde a bolinha de neve vai crescendo. Ou seja, a falsa sensação do cartão de crédito acaba fazendo com que facilite o pagamento, mas que aquele sentimento depois venha te perturbar, né? Venha correr atrás de você e você deveria estar já preparado para a próxima viagem, né? Então aqui a gente está partindo do pressuposto também que as pessoas, as famílias, elas não separam dinheiro para esse objetivo, né? Enfim, é por esse motivo que a gente está fazendo isso. Agora, como de fato se organizar e se planejar para conseguir separar esse objetivo? O que a família tem que fazer? Que tipo de atitude ou mudança de visão ela tem que ter para conseguir de fato realizar esse objetivo de forma separada, específica para aquele objetivo? Eu acho que aqui nesse ponto a gente começa a ter uma noção do que é ter um objetivo planejado, né? Então a gente sai um pouquinho daquela casa onde a gente tenta entender se aquela parcela ou se aquela novidade vai dar para encaixar no nosso orçamento, no nosso fluxo e trocar um pouco essa visão, né? E é conseguir ter um objetivo, não precisa ser tão específico, a viagem X ou a viagem Y, daqui X tempo ou daqui Y, mas a gente ter uma noção
de que vamos destinar uma parte do que a gente tem hoje da nossa renda, da nossa receita, colocar nessa cestinha da viagem, para que quando a gente venha executar isso, a gente já tenha um valor guardado para isso, né? E não parta do preciso lidar com isso agora, né? Sim, a gente hoje tem banco, quase todos os bancos hoje, principalmente os digitais, eles têm as caixinhas que é justamente para isso, né? É para criar essa separação mental, para que as pessoas consigam colocar dinheiro lá e ver, isso aqui é para esse objetivo. Então, essa separação ela tem que acontecer mentalmente, mas também contabilmente, com investimento, para que você veja esse dinheiro. E é isso, Paulo, a gente não precisa, pelo menos se você já conseguir acumular alguma coisa, conseguir ir juntando dinheiro, investir nesse dinheiro, mesmo que não seja o suficiente, mas já vai ser alguma coisa para você se planejar melhor para a próxima viagem, né? E um outro ponto legal também de criar uma reserva para investimentos mensais para uma viagem é que quando a família, por exemplo, vai viajar para o exterior e vai ter que comprar uma moeda que na maioria das vezes é mais cara, como o dólar, o euro, é interessante você já se programar para ir comprando um pouquinho a cada mês, porque a gente não controla esses preços, não pode ser que na data da viagem esteja muito mais alto, pode ser também que esteja muito mais baixo, mas não dá para contar com a sorte. Então, o ideal nesses casos é você, mês a mês ou a cada 15 dias, uma semana, ir comprando, porque você vai fazendo desse jeito um preço médio e vai ser com certeza mais vantajoso assim, no médio prazo, né, no longo prazo, melhor do que ter que lidar com a variação do dólar e não saber de fato quanto vai precisar comprar de moeda. Agora eu quero trazer para um outro ponto, né, que é algo que a gente fala muito sobre na área de finanças, né, nos nossos treinamentos, na parte de educação, que é o FOMO. Para quem não sabe quem é o FOMO é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. E o medo de ficar de fora, ele causa um efeito psicológico muito grande que faz a gente comprar por impulso. Então eu queria saber de vocês, explicar um pouco mais, né, sobre o FOMO, sobre o medo de ficar de fora, o impacto disso e como isso pode, na verdade, prejudicar, talvez não a viagem de hoje, mas as próximas viagens que você venha fazer daqui para frente se você não cuidar disso. Hoje em dia tem aquela questão da oferta relâmpago, né? Ou então aquelas viagens que de madrugada são mais baratas. Então tem vários fatores ali que pessoas ficam de madrugada para conseguir tentar uma viagem mais barata. Só que às vezes essa viagem barata vai ser num período que a pessoa, talvez seja de um período que a pessoa não possa tirar as férias, ou talvez seja para um lugar que nesse momento o valor está muito alto, em questão não só de passagens, mas também de hospedagens, os passeios que eles vão fazer, né, nessa viagem. Então, assim, tem que olhar pelo todo e não só a promoção da viagem em si. Eu acho isso, Léo, que linka um pouco com a falta de ter clareza nos objetivos, né? Porque eu acho que muito dessa impulsividade que a FOMO acaba trazendo, às vezes numa viagem de um grupo de amigos ou até uma viagem familiar que não estava no escopo de objetivos, e por essa necessidade, essa ansiedade, a gente acaba colocando, e quando a gente vai pôr na ponta do lápis aquela viagem que parecia barata, ficou muito caro para o nosso fluxo, para o fluxo de caixa mesmo ali da família ou da pessoa, né? Então a gente acaba prejudicando 2, 3, 4 viagens na frente porque achou que aquela era um momento imperdível para aquela viagem ou para aquela compra, né? E a pessoa também fica meio que à mercê da promoção que vai entrar, que vai aparecer do nada. Então é melhor a pessoa se programar, saber qual lugar que ela quer conhecer, qual lugar que ela quer, né, passar ali aquele momento ali com a família. Então é muito também emocional, né? É melhor se planejar para ter uma viagem de qualidade do que comprar uma viagem de promoção que às vezes nem faz sentido ali para o momento da pessoa. E aí eu acho que de novo a gente volta para a questão do planejamento, porque às vezes essa oferta de ônibus pode ser uma boa ideia. Então, por exemplo, se uma família sabe que quer viajar, sei lá, para a Europa, e já está fazendo a reserva, no momento que tiver uma oportunidade, ela já pode ter aquele valor. Então a gente pode usar também a oferta de relâmpago ao nosso favor, meio que planejando, só que ainda sem saber exatamente para qual data, né? Se a família tem disponibilidade de data e tudo, consegue se ajustar, então pode ser uma boa ideia, mas sempre vai voltar para aquilo. Planejamento, eu sei que eu quero viajar, eu sei que eu quero ir para esse lugar com esse valor, depois é só esperar o momento certo. E eu tenho um exemplo muito específico. Eu comprei uma viagem para Portugal há um ano atrás, né? Então eu comprei, acho que em 2023 para ser em 2024 a viagem. Então quando chegou 2 meses antes da viagem, o que aconteceu?
golpe da 123 milhas. Então, assim, muitas pessoas hoje ainda estão com processos em aberto para tentar resgatar o valor promocional que pagou há um ano atrás. Então, assim, foi uma viagem, foi um valor de R$ 1.500, que se eu tivesse planejado ao longo dos meses ali, eu poderia ter essa viagem tranquila. Mas por essa questão de promocional, eu acabei perdendo, né? Por conta desse... questão dos amigos, né? Ah, tem essa viagem aqui, vamos em grupos. Então, realmente chegou a essa conclusão e todo mundo perdeu essa viagem para Portugal. Eu acredito que o FOMO, né, acontece muito no dia a dia dos nossos clientes. O cliente chega numa reunião e fala, comprei a passagem para tal lugar e tudo sem planejar. Eu acho que envolve também uma forma como a gente lida com o orçamento, que geralmente o cliente ele age de forma reativa e não proativa. O reativo eu vou fazer quando aparecer, de qualquer jeito, ou eu vou reagir a uma emoção, a um efeito psicológico, porque viagem é emocional, né? Muita gente usa para desestressar, porque eu estou estressado, eu preciso viajar. Então, se a gente age de forma reativa e não proativa, isso vai com certeza afetar o psicológico, afetar o emocional. Vai resolver naquele momento, mas depois a gente vai sentir. E, obviamente, muitas vezes é só a pessoa ter o nível de consciência de que precisa se organizar, planejar direitinho, que vai conseguir realizar a viagem de forma bem tranquila. Bom, então finalizando aqui nosso vídeo, eu quero trazer um resumo geral aqui, a gente quer trazer o resumo do que a gente falou. Então acho que o primeiro, né, pessoal, é que não seja reativo, seja proativo com o seu orçamento, com a sua viagem, porque se você for reativo, você pode fazer uma viagem agora, mas daqui a pouco você vai estar, nossa, mas estou endividado, estou pagando sempre parcela, estou sempre correndo atrás, e essa perspectiva de mudar, de ser mais proativo em montar um orçamento, montar uma previsibilidade dessa viagem, eu acho que é uma dica muito importante. Eu acho que é bem bacana, a gente pode até pensar o quão gostoso seria a gente voltar de uma viagem e o próximo passo ser planejar a próxima, né? E não estar pagando a última que passou, né? Então eu acho que se a gente pensar um pouquinho nisso, dá para ver um grande benefício até emocional, né? Nessa visão mais proativa. Eu acredito que, de fato, viajar é um dos melhores jeitos de gastar o dinheiro, mas tudo deve ser feito com planejamento. Então, uma dica que eu dou para quem quer viajar é se programar com antecedência, escolher uma data, estimar mais ou menos o valor que você vai gastar e dividir mais ou menos pelo período, né? Então, se você tem que juntar R$ 10.000 e viajar daqui a um ano, então coloca ali uns R$800, R$900 por mês para já ir se programando e não precisar pagar tudo, né, com reserva de emergência, né, que no caso não seria uma boa ideia, viagem não é emergência, e assim você consegue economizar e ficar em paz. E complementando o que o Guilherme falou, né, essa questão de planejamento até chegar na viagem, então você consegue, logicamente, já está ganhando ali com esse valor aplicando todo mês, né, que esse valor ali vai gerar mais um valor complementar que você possa utilizar na sua viagem, utilizando em algum passeio, em alguma comida específica que você queira e utilizar no momento da viagem. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Viaje mais, se planeje mais, se organize. Se você quiser mais dicas sobre finanças, segue aqui o nosso canal, deixa o nosso like. Compartilha com quem gosta de viajar, eu tenho certeza que você vai compartilhar com muita gente. Quero agradecer a todos vocês aqui que participaram. E até a próxima Astera Cash, eu vejo vocês. Tchau, tchau.